Gente, hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo de iceberg aqui no canal, que é o iceberg da geografia, que são os mapas, essas coisas assim que eu gosto, sabe? O iceberg da geografia, essas coisas assim de mapa é uma coisa boa, sabe? Aí, hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo de iceberg, então vamos lá explorar o iceberg da geografia. Da ilha Quirimati. Quirimati é uma ilha localizada em um país chamado Kiribati, que inclusive essa ilha é a primeira a comemorar o Ano Novo, porque lá o fuso horário é 17 horas antes do fuso horário do Brasil. Mas também outra coisa que é muito estranho é o nome das vilas da ilha Quirimati, que são Polônia, Paris, Londres e Banana, e que são 3 habitadas e uma que não é habitada, que é Paris. Mas a mais habitada da ilha Quirimati não é nenhuma das 3. É uma vila chamada Tabuaquia, que faz mais sentido ao nome do país. Bandeiras estranhas são aquelas bandeiras que são fora do normal, que não tem um padrão assim, tipo bandeira comum. Não é comum encontrar bandeiras estranhas em países, mas em municípios brasileiros tem muita bandeira estranha de municípios brasileiros, e também municípios da Rússia, também europeus. Tem muita bandeira estranha. Um exemplo é o município de Zelezhnogorsk, na Rússia, que tem um átomo. Dentro desse átomo tem um urso amassando alguma coisa dentro do átomo. Isso é muito estranho. Tuvalu é um país na Oceania que eu acho que você menos ouve falar. E também por isso é o menos visitado. Nisso porque tem um único hotel em seu território. Ele tem também práticas econômicas diferentes e também um domínio de topo na internet. Porque ele usa o .tv, que é por causa do Tuvalu, que é muito buscado por algumas empresas que querem esse endereço que termina com .tv, como a Twitch. Mas isso é uma controvérsia, porque a maioria da população do Tuvalu é cristã e eles não toleram. Claves e esclaves são um território de um país que não pertence à maior porção, estando cercado por outra nação, ou um país cercado por outros. Um exemplo é o Lesoto, que está cercado pela África do Sul, a Suazilândia, que está cercada por Moçambique, África do Sul, San Marino, que está cercado por a Itália, e o Vaticano, que também está cercado pela Itália. E também outro exemplo de enclave bizarro é a fronteira da Bélgica e a Holanda, que é territórios da Holanda dentro da Bélgica e também território da Bélgica dentro da Holanda. E fica essa bagunça aí total. Uma ilha em um lago, em uma ilha, em um lago, em uma ilha, é uma ilha que conhecida por uma ilha sem nome e desabitada, que foi encontrada em uma ilha no Canadá, que é a Ilha Victoria. É comum em países como o Canadá e as Filipinas encontrar isso, porque só o Canadá tem mais de 36 mil ilhas
Então, isso que pode causar essa coisa aí na Ilha Viking. Esse nome que você está vendo aí na tela é o nome de uma cidade na Ilha Angles, no país de Gales, e é o nome de cidade mais extenso de qualquer cidade do mundo. É muito grande, gente, esse nome. E é muito grande também para um vilarejo. Já teve uma estação de trem que tentou competir, mas depois, em 2006, mudaram para outro nome. Tawil é um território que fica entre o Egito e o Sudão. Ele é conhecido por ser um alvo constante de pessoas interessadas em criar uma micronação. Mas até agora ninguém ainda foi lá e também tem poucos povoados próximos e é muito isolado. Muitas histórias no mundo de ilhas que foram colocadas em navegações, em mapas de navegações na Idade Média e também nas grandes navegações, mas que nunca foram registradas realmente. Um exemplo é a ilha Rai Brasil, que ficaria ao oeste da Irlanda, mas ela nunca foi encontrada. E também a Ilha Bermeja, que ficaria em algum lugar do Golfo do México, mas ela nunca foi encontrada e tem algumas hipóteses que a Ilha Bermeja pode ter sido afundada ou sido também destruída. Aerografia ou geografia aérea é a geografia que estuda o sistema solar, a nossa galáxia e o espaço. E especificamente mais o sistema solar. O planeta, além da Terra, o planeta mais estudado nessa geografia é Marte. E também em Marte tem o Monte Olimpo, que é o maior monte que já existiu. Irmão Zeno foram 2 nobres da cidade de Veneza, Itália, que um dia fizeram uma viagem. E nessa viagem eles também fizeram um mapa, mas esse mapa tinha muitas terras que não existem. Uma delas é a Frislândia, uma terra que ficaria abaixo da Islândia, mas essa terra, já tentaram procurar essa terra na Islândia, mas ela nunca foi encontrada atualmente. Angkor é uma montanha localizada entre o Tibete, na China, e o Butão. Essa montanha, ela nunca foi explorada completamente, estimada em mais de 7.000 metros, e tem muitas expedições que já tentaram chegar no alto dessa montanha, mas nenhuma conseguiu. E em um tempo o Butão proibiu a escalada de montanhas com mais de 1.000 metros por motivos religiosos. O do Saara, ou também chamado de estrutura de Richat, é uma formação geológica localizada na Mauritânia, na África. A origem dessa formação geológica é muito misteriosa.
Tem evidências que ela poderia ser onde ficaria a Atlântida, mas isso é muito estranho, porque a Atlântida já é lá no outro lado, lá na Europa, não tem nada a ver com a África. Apesar de muitas hipóteses, o olho do Saara é muito misterioso a sua origem e ninguém sabe qual é. Gregor MacGregor foi conhecido como um dos maiores vigaristas da história. Por quê? Porque ele nasceu na Escócia e ele disse ser dono de um país. Ele criou um país fictício e ele também lutou nas guerras da Venezuela e ele criou um país fictício chamado Poiás. Ele disse que ficava entre Honduras e Nicarágua e ele disse que era o príncipe desse país. Mas quando alguns colonos da Inglaterra foram lá, não acharam nenhum país e muitos colonos morreram lá mesmo em Poiás e outros foram resgatados. Rockall é uma pequena ilha localizada na Europa, no Mar Norte. Ela é muito pequena, ela já foi disputada por vários países como Reino Unido, Irlanda, Dinamarca. Uma vez tentaram fazer até outro nome para ela, conhecido como Wasteland. Criaram até outra bandeira para ela, mas esse movimento não deu certo. Plymouth é uma cidade na ilha de Montserrat, no Caribe, que antes era a capital da ilha e ainda é, mas antes tinha mais de 4.000 habitantes, mas por causa da erupção do vulcão Soufrière Hills, todas essas pessoas morreram. Hoje só sobram ruínas das casas e teve algumas pessoas que evacuaram dessa cidade, tanto que ela também é conhecida como Pompeia do Caribe. Araucánia e Patagônia foi uma terra criada entre o Chile e foi em Araucánia no Chile e Patagônia na Argentina para um refúgio e também um estado dos Mapuche, que são um povo que vive lá. Apesar da criação de Araucánia e Patagônia, só os Mapuche que reconhecem, nem outro país reconhecem, sendo que ela é chamada de micronação. Então, gente, esse foi o vídeo do iceberg da geografia, o bizarro iceberg da geografia. Espero que vocês tenham gostado e coloquem ideias aí também nos comentários para o próximo vídeo que eu posso fazer.